Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre conceitos fundamentais de inteligência artificial. Hoje vamos explorar o que significa pensar e agir como humano e, mais importante, pensar e agir racionalmente. Esses conceitos estão presentes no livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, escrito por Peter Novig e Stuart Russell em 95. Além disso, vamos abordar o fascinante dilema do bonde e a distinção entre inteligência forte e fraca. Vem comigo, vamos começar com a ideia de pensar como um humano. Isso implica na capacidade de compreender, aprender, adaptar-se e processar informações como um ser humano faria. Esse conceito envolve a emulação de cognição humana, que inclui aprender, entender, raciocinar e processar as informações. A IA que pensa como humano deve ser capaz de interpretar o mundo ao redor, formar representações sobre esse mundo e utilizar essas representações para resolver problemas complexos. Um exemplo clássico é o processamento de linguagem natural, PLN, onde a IA precisa entender e interpretar a linguagem humana, um processo complexo que envolve compreender gramática, contexto, sarcasmo, entre outros aspectos. Outro exemplo é a aprendizagem por reforço, usado em sistemas que jogam xadrez ou Go, onde a máquina aprende com as experiências passadas e melhora suas estratégias. O próximo conceito é pensar racionalmente. Isso se refere à capacidade de usar a lógica e a razão para resolver problemas, baseando-se em regras ou algoritmos claros e bem definidos. Isso envolve a habilidade de fazer inferências apropriadas e compreender relações causais. Sistemas que utilizam lógica proposicional, lógica de predicados ou qualquer forma de raciocínio dedutivo e indutivo explicam essa abordagem. Sistemas de diagnóstico médico, por exemplo, podem usar um conjunto de regras lógicas para inferir doenças a partir de sintomas dados. O desafio aqui é criar sistemas que não apenas sigam regras, mas também possam lidar com incertezas e informações incompletas de maneira eficaz. Em seguida, temos o agir como humano. Isso implica na capacidade de sistemas de IA de se comportar de maneira indistinguível de um humano. Envolve a reprodução do comportamento humano, claro, por sistemas de IA, de modo que seus atos sejam indistinguíveis dos que os seres humanos teriam. Isso não se limita apenas à cognição, mas também à física, expressão e percepção. A robótica é um campo que exemplifica claramente esse aspecto, onde robôs são projetados para andar, manipular objetos ou até mesmo expressar emoções de maneira similar aos humanos. Os chatbots avançados que simulam conversas humanas também se encaixam aqui. O desafio é criar sistemas que não apenas imitem comportamentos humanos externos, mas que também possam adaptar-se a novos ambientes e contextos de maneira fluida e natural. Por último, o agir racionalmente significa a capacidade de tomar as decisões mais adequadas com base nas informações disponíveis. Ou seja, agir da melhor maneira possível para alcançar o objetivo específico. Esse conceito refere-se à capacidade de tomar decisões eficientes e eficazes, agindo de forma a maximizar a consequência de um determinado objetivo ou conjunto de objetivos, com base nas informações que estão ali no momento. Diferente do pensar racionalmente, que se concentra no processo de raciocínio, o agir racionalmente está mais focado nos resultados e ações efetivas. Sistemas de planejamento automatizado e agentes racionais que operam ambientes econômicos, como o Trading Algorithm, são exemplos dessa categoria. Eles analisam grandes volumes de dados e tomam decisões rapidamente e fundamentadas. O desafio é garantir que esses sistemas possam se adaptar a mudanças e incertezas, além de considerar os aspectos éticos e sociais das decisões tomadas. Ao explorar esses conceitos de pensar e agir racionalmente,
e humanamente, nos deparamos com dilemas éticos, claro, e morais intrínsecos às decisões de sistemas de IA, classicamente representados pelo dilema do bonde. Nesse cenário hipotético, um bonde desgovernado está prestes a atropelar várias pessoas, e você tem a opção de desviar o bonde para outra trilha, sacrificando uma pessoa para salvar muitas. Ao integrar IA em sistemas reais, como carros autônomos em situações de acidente iminente, enfrentamos questões semelhantes. Como a máquina deve decidir? Basear-se em lógica e eficiência pode levar a escolhas racionais, mas talvez frias. Enquanto incorporar aspectos humanos implica considerar emoções e ética complexa. Esse dilema realça o desafio de programar sistemas de IA, não apenas para agir e pensar de maneira eficiente e humana, mas também navega pelo complicado terreno da ética e dos valores humanos. O dilema do bonde pode ser paralelamente observado, por exemplo, no campo jurídico, quando se considera a aplicação de sistemas de IA em decisões judiciais ou de policiamento. Um exemplo bem interessante é o uso de algoritmos preditivos para avaliar o risco de reincidência de réus e, com base nisso, tomar decisões sobre fiança, sentenças ou liberdade condicional. Suponha que um algoritmo de IA esteja encarregado de recomendar sentenças com base na probabilidade de reincidência. O dilema surge quando o algoritmo, visando reduzir a reincidência e proteger a sociedade, pode sugerir sentenças mais longas para certos grupos com base em dados históricos, que podem ser enviesados, claro. Por outro lado, há um desejo racional e justificável de proteger a comunidade e prevenir futuros crimes, semelhante a desviar o bonde para salvar mais vidas. Mas por outro, há o risco de perpetuar injustiças e discriminações, sacrificar injustamente um indivíduo ou um grupo, ignorando esse contexto e os direitos individuais. Esse exemplo destaca as complexidades éticas e morais ao aplicar a IA na justiça. Requer-se uma cuidadosa e considerável forma de pensar sobre os algoritmos programados e quais valores eles priorizam, bem como a transparência e mecanismos de revisão para garantir que a justiça seja servida sem perpetuar preconceitos ou injustiças. Ao considerar dilemas éticos como os encontrados na justiça, especialmente no contexto do dilema do bonde, por exemplo, torna-se evidente a importância de distinguir entre IA forte e IA fraca, também conhecidas como IA geral e IA estreita. A IA fraca é projetada para realizar tarefas específicas e operar dentro de um conjunto limitado de parâmetros e contextos, como os algoritmos de decisão judicial mencionado anteriormente. Essa IA opera baseada em dados e regras bem definidas, lidando com situações específicas de maneira eficaz, mas sem a compreensão ou consciência mais ampla das implicações éticas ou morais de suas decisões. Por outro lado, a IA forte visa replicar a cognição humana de forma abrangente, possuindo a capacidade de entender, raciocinar e agir em uma gama vasta de situações, incluindo a compreensão de conceitos éticos e morais. Em teoria, a IA forte poderia avaliar dilemas como o do bonde, considerando não apenas os dados e a lógica, mas também os valores éticos e as nuances morais envolvidas de maneira semelhante a um ser humano. Nesse contexto, a questão dos sistemas de IA na justiça transcende a aplicação técnica e entra no reino da moralidade e da ética. Uma IA fraca pode ser eficiente na análise de dados e previsão de resultados, mas carece da capacidade de entender e ponderar as complexidades morais intrínsecas às decisões judiciais. Já a IA forte, embora ainda em um objetivo distante, sugere um futuro onde a IA pode compreender e incorporar considerações éticas de forma muito mais sofisticada, potencialmente oferecendo julgamentos mais equilibrados e talvez mais justos. Portanto, ao avançarmos na aplicação de IA, na justiça e em outros campos sensíveis, a distinção entre IA forte e IA fraca torna-se crucial. Isso não apenas molda como construímos e implementamos essas tecnologias,
mas também como as regulamentamos e entendemos suas implicações em nossa sociedade. A busca por uma IA que não apenas funcione eficientemente, mas que também entenda e respeite os valores humanos, continua sendo um desafio central na evolução desse campo de estudo. Nessa aula, nós exploramos os conceitos de IA, de pensar e agir como humano, racionalmente também. Embora o dilema do bonde e a distinção entre IA forte e IA fraca seja ético, ele é um pouco não prático. Convido todos vocês a pensar sobre o assunto. É importante entender que a IA geral ou a IA forte, ela está num campo ainda distante do conhecimento humano. Nós estamos buscando muito mais uma integração entre a IA fraca e as necessidades dos seres humanos. Até a próxima!